Olá, meu amado e minha amada, o meu abraço a você. Hoje, 24 de fevereiro de 2026, terça-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Estamos vendo aí o Salmo 53. Hoje é o último versículo do Salmo 53, que é o versículo 6. Ouça, Deus tem uma palavra para você. Deus te abençoe nesse dia. Salmo 53, 6 diz assim a palavra de Deus: Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Você sabe que o Salmo 53, ele vai, assim, do 1 ao 3, retratar a corrupção universal do ser humano, a corrupção moral do ser humano, desde a queda de Adão. Depois do 4 ao 6, ele vai revelar essa retidão de Deus, vai falar dos que o invocam e às vezes não só estão invocando sem ter o respeito devido a Deus, né? Mas aqui no final, no versículo 6, aparece aqui uma oração pelo povo de Israel. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, encerramento do Salmo 53, que é uma oração aqui no versículo 3, e você vai saber já por quê. O texto do versículo 6 começa dizendo assim: Quem me dera que de Sião viesse já o livramento. Olha, ele está dizendo: Quem me dera que de Sião viesse, aí diz já o livramento. Quando faz essa afirmação, já o livramento, essa pergunta ela é retórica. É porque Israel sabe que de Deus vem o livramento. Amém? Então ele não está imaginando se vai vir, se pode vir. Eu quero pensar nessa condição quando ele diz já. É uma oração que nós sabemos que vai acontecer e nós estamos orando, desejando que Deus antecipe. Podemos falar assim com o Senhor, mas Ele vai trazer no tempo certo com relação a Israel. Trouxe o livramento em vários momentos, em várias situações que Israel entrou de complicação pelo pecado e clamou e Deus atendeu, que é o povo de Deus. Amém? Então o texto do versículo 6 está dizendo: Quem me dera que de Sião viesse, aí diz já o livramento, está certo? Porque ele sabe que vem. O livramento do povo de Israel aconteceu ao longo da história muitas vezes e ainda hoje, atualmente aí está lá. Deus continua protegendo a nação pequena, a única democracia ali naquela região, e Deus continua abençoando Israel, porque Israel é de Deus. Amém? Então aqui, nesse contexto, eles estão passando por uma situação de aflição e diz: quem me dera que já viesse o livramento, ou seja, antecipa, Senhor, o livramento. E a oração é assim. Tá certo? Estou olhando e entendendo dessa forma. E ele diz que de Sião. Sião é Jerusalém, com toda a sua circunvizinhança, fica ali chamado de Sião, por causa do Monte Sião. Quando se refere a Sião, é Jerusalém, com toda a sua circunvizinhança, e Jerusalém é de onde vem o livramento de Deus para o seu povo. Aqui tem quem me dera viesse logo, agora, fosse nesse momento. É isso que o texto está ensinando nesta oração. E nós podemos orar ao Senhor. Nós temos convicção da bênção de Deus sobre nossa vida, eterna e hoje para as nossas necessidades. A eterna está garantida, o Senhor já deu. Temos essa convicção. Aí Israel está dizendo: quem me dera que o livramento fosse agora. Quem me dera que o arrebatamento fosse agora. Oh, glória. Amém? Então o crente vive dessa forma, o cristão, o judeu que crê em Deus, tá certo? E o versículo 6 vai continuar assim: quando Deus restaurar a sorte do seu povo, olha, ele não está dizendo, será que Deus vai restaurar? Ele está dizendo, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Isso é convicção. Então, essa expressão, ela demonstra que Deus vai restaurar. Tanto restaurou no contexto, toda vida que tirou lá do domínio persa, tirou das mãos dos egípcios, tal, toda vida que Deus livrou, ele restaurou a sorte de Sião, do povo de Deus. E aqui ele está dizendo, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, tem essa compreensão, eu vou dizer, da ação imediática. Você pode dizer, Senhor, sou teu povo, me livra, não deixa que o sem cabelo vir me prejudicar, não. Porque a nossa restauração já está feita. Então ele diz, quando Deus restaurar a sorte de Sião. Olha, essa expressão ela vai dentro desse contexto para hoje, nos dias de hoje,
e também para o futuro, que Deus vai restaurar Israel plenamente através de Jesus Cristo. Porque o crente que crê hoje em Cristo, inclusive o judeu que crê hoje, já está restaurado. Amém? Mas assim, o contexto restaura agora da nossa necessidade, e também quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, ou seja, o que vai acontecer? O texto diz, então, exultará Jacó. Jacó é um patriarca, um dos três patriarcas, né, que a bênção estava lá sobre Abraão, depois sobre Isaac e depois sobre Jacó. Pai, filho e neto, né? É o Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó vai se exultar. Ou seja, os patriarcas vão se alegrar, o povo de Deus vai se alegrar, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E é interessante dizer isso porque é a descendência da promessa, é o povo judeu, o povo hebreu e israelita, que são o mesmo povo. Depois eu vou fazer explicando por que esses três nomes, tá certo? Agora no momento não. Mas aqui ele diz que então exultará Jacó. Jacó vai se alegrar na restauração do povo de Deus. E depois Israel, Jacó exultará, Israel se alegrará. Jacó, Israel, Jacó é o patriarca, o terceiro, onde a bênção é renovada, e aí a partir daí Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque Deus começa a trabalhar com a nação inteira, não mais só com uma pessoa direcionando, como vem desde o princípio e tal, a história vai contando, mas aqui ele passa a trabalhar com a nação inteira, e diz, Israel se alegrará. Então, o nome de Jacó foi mudado para Israel, e aí Deus passa a trabalhar com a nação inteira, que é o povo israelita, o povo hebreu, o povo judeu, que é o mesmo povo. Depois eu vou fazer aqui um vídeo explicando por que esses três nomes são chamados assim, tá certo? Então, é o mesmo povo, mas depois eu explico isso. Eu vou citar só Gênesis 3, Gênesis 35, do 10 ao 12, que lá está dizendo que Deus conversou com Jacó, falou, e disse que ele não seria mais chamado. Vou ler o texto, diz assim: E disse Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Versículo 11 de Gênesis 35. Disse-lhe mais Deus, eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a descendência depois de ti darei a terra. Essa aqui é a promessa da terra prometida, Jerusalém, a terra do povo de Deus, que está lá. Deus vai restaurar. Hoje o domo da rocha está sob o domínio do Islã. Mas Deus diz que vai restaurar porque é do povo judeu. Amém. Isso vai acontecer ainda. Mas no contexto tem a salvação. Aqui muda o nome de Jacó para Israel. É o Deus de Abraão, Isaac, agora e também de Jacó. E o Deus de Israel, que é a descendência da promessa, tá certo? O versículo 53, ele é essa oração. Por que tem essa oração? É porque do 1 ao 5 vem castigo. E Israel está vendo a situação difícil, entende. Deus é um Deus que corrige, querido. Os progressistas dizem, não, se Deus não corrige, não aceita correção, não. Isso é cristianismo progressista que nega a verdade do Evangelho, tá certo? Então, do 1 ao 3 vem castigo sobre os ímpios, e se a pessoa de Deus está na situação de impiedade, vem castigo, não tem jeito não, meu irmão. Deus é assim mesmo, Ele quer lhe ajudar, Ele quer lhe botar no caminho certo. Amém? Então, o versículo 6 do capítulo 53, ele é uma oração, nesse sentido, para que Israel ele não venha a receber a punição que está mencionada no Salmo do 1 ao 5. Essa oração. Senhor, livra-nos, Tu és o nosso Deus, de Sião vem a salvação, então o Senhor vai restaurar. Isso é compreensão de fé. Amém? Essa deve ser a mesma compreensão para os dias de hoje, tanto para o povo judeu, como para os cristãos que já são regenerados pela fé em Jesus Cristo. Amém? Mas haverá um dia em que o Israel, aí eu vou dizer o Israel literal, o povo de Deus, descendência de Abraão, Isaac e Jacó, esse povo será restaurado plenamente na vinda de Cristo. Eu vou ler só Romanos 11, 26, que Paulo disse o seguinte. Tem lá o contexto ensinando. Romanos 11, 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Olha, o pecado está
assolando e tal, vai desviar a assolação, tudo que está aí, esses conflitos que existem. Na vinda, Cristo vai acabar com tudo isso e Israel será restabelecido plenamente. E os cristãos juntos, porque somos o Israel espiritual, somos redimidos pela promessa. Porque Abraão, inclusive, não foi justificado pelo que ele fez, mas pelo que ele creu. Então, sempre foi por fé e graça, tá certo? Mas tem um trabalhar de Deus com o povo judeu, tem um trabalhar de Deus hoje com os cristãos. E o cristão restaurado hoje pela fé, Israel será restaurado plenamente na vinda do Senhor. Isso é uma explicação muito breve. Eu quero aqui citar algumas coisas que nós podemos aprender com esse salmo, tá certo? Para aplicar na nossa vida cotidiana de crente, de filho de Deus que tem a fé em Cristo. Esses é que são feitos filhos de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Mas diz assim, a aplicação desse salmo para o meu dia a dia. Primeira coisa que nós devemos nos avaliar, fazer uma autoavaliação, examinar-se assim, avaliar se a minha alma está realmente arrependida diante de Deus e ele reflete aquilo que Deus quer que nós reflitamos, que é a glória de Deus na nossa vida e a soberania de Deus na nossa vida, não negando a Cristo como nosso Senhor e Salvador, seja qual for a situação. Então, fazer um autoexame, olhar para mim, esse salmo me ensina isso, olha, eu sou de Deus mesmo, eu estou olhando aqui, eu pertenço a Ele, sei dele, confio na soberania de Deus, a minha fé está nele e pronto. Então, faça um autoexame da sua fé, olhe para você. É uma introspecção, aí vem de dentro para fora, e você diz, oh glória, eu sou de Jesus. Amém? A outra coisa, discernimento. Peça discernimento espiritual. Os dons estão aí, são muitos os dons. As pessoas se influenciam muito pelo dom de falar línguas, amém. Nada contra. Eu falo línguas, nunca falei em pouco. No culto já teve algumas situações, eu digo, Senhor, me acalma, porque eu quero é abençoar com palavras audíveis e compreensíveis pelo teu Espírito. Mas o falar línguas é muito bom porque alimenta o seu ser, a sua alma ligada direto com Deus. Se tiver interpretação, glória a Deus. Mas, amado, discernimento, olha. As manifestações aí da loucura desse mundo, pecaminoso, assassino, cruel, corrupto, injusto, feminicídio, oh meu Deus, estupro de vulneráveis. Eu vi uma coisa ontem, ai meu Deus, olha, o cara estuprou a criança de 12 anos, o juiz decidiu liberar o cara, um juiz, porque disse que a criança tinha uma relação afetiva com esse cidadão. O mundo é esse mundo. A gente tem que pedir discernimento espiritual e saber que uma decisão dessa, ela é uma decisão diabólica. Como é que um juiz vai dar ganho de causa para um cara que estuprou uma criança, dizendo que a criança tinha uma relação afetiva com o adulto? Eu fui criança e a criança às vezes pode se apaixonar por um adulto, sei disso. Pode ter certeza. Agora, o mau caráter é o adulto. E o juiz, pior do que ele, porque liberou o cara dizendo isso. Então, peça discernimento a Deus para quando você olhar uma coisa assim, rapaz, isso aqui é de Deus, tem coisa que é muito clara. Agora, só quem não quer ver, não vê. Mas peça discernimento a Deus para que você não seja levado pelos que estão mentindo e enganando, como esse governo aí. Oração. Clame a Deus. Seja intercessor. Interceda pela justiça. Olha, eu estou orando aqui diariamente. Se não é uma oração muito longa, mas diariamente eu me lembro, Senhor, faz a tua justiça na nossa nação. Faz justiça na minha vida, na vida dos meus irmãos, tá certo? Então, assim, a oração pela sua casa, ore crendo na soberania de Deus que tem autoridade nos céus e na terra. Jesus disse que foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra depois da ressurreição, ou seja, foi restaurada a autoridade que ele tinha. A outra coisa é viva com esperança, essa esperança de fé, a esperança de certeza. Pois eu citar aqui, Deus vai trazer um juízo sobre a terra. Os incrédulos que morreram sem crer em Cristo hoje, estão condenados à vida eterna, separados de Deus, e vai trazer um juízo em um momento onde está estabelecido na Bíblia que os finais dos tempos se aproximam a cada dia, tá certo? Então viva com esperança, essa esperança de que a salvação é verdadeira. A restauração que Deus fez na minha vida é verdadeira. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu ia, eu sei aonde eu estou e para onde eu vou. Isso é viver com esperança. Não é esperança qualquer, não. Confessando a Cristo pela fé, hoje, confiando nele plenamente. Outra coisa, dando testemunho, amado. Olha, presta atenção. É um bom testemunho.
nem tudo que é bom é de Deus. Tem muita coisa boa que não é de Deus. Amém? Então, pastor André, pelo amor de Deus, me diga, eu vou lhe dizer, é o testemunho correto. Porque para Deus não importa se é bom, para Deus importa se é correto, se é justo, se é agradável, se é de boa fama, se glorifica a Deus, se está apontando as coisas justas e honestas para esse mundo. Então é o testemunho correto e não o testemunho bom. Não tem testemunho bom, não. Tem testemunho correto. Porque quem dá testemunho é porque foi filtrado e coado pelo Senhor e pode dar testemunho das coisas justas e honestas. É um testemunho justo, não bom. Então, nós aprendemos com esse salmo, estou citando essas situações aqui, dar testemunho verdadeiro, viver com esperança na palavra de Deus, naquilo que a palavra ensina, orar, ore por você mesmo, pela sua casa, pela sua família, pelo Brasil, peça discernimento a Deus, irmão. Às vezes a conversa é tão bonita, né? Mas é o Satanás falando. Às vezes ela é tão grosseira e é Deus falando. Às vezes ela é sem nenhuma prolixidade. O que é prolixo? É falar difícil, falar bonito, né? Retórica bonita, tal. Como os nossos juízes falam, a gente nem entende. Mentirosos, ladrões, corruptos. Então não adianta discurso bonito, peça discernimento a Deus. Para se a jumenta relinchar, você entender que pode ser Deus falando. E faça um autoexame da sua fé, tenha convicção. Amém? O cristianismo progressista nega a fé em Jesus, é mentiroso, engana. Se um dia Deus me desse a oportunidade de orar pelo Lula, a primeira coisa que está a mão na cabeça dele é repreender os demônios, que ele faz pacto com ele para sair da mão dele. E para que ele criasse, assim, bom senso e administrasse da maneira correta. Eu não sou contra a pessoa, mas entenda, há um sistema maligno no mundo. O Salmo aqui nos chama para essa confiança em Deus. Sabemos que o que crê hoje já está restaurado. Israel crerá no futuro, será restaurado plenamente. E daqui até lá você tem a oportunidade de ainda crer em Cristo e ter a sua vida restaurada, religada com Deus. Não é com a religião, não. Religião, meu Deus, eu tenho medo de religioso. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém? Sou pastor, mas antes de ser pastor, sou cristão, crente, genuíno, conservador, que não aceita mentira, corrupção, roubo, ladruagem, falsidade e injustiça. Amém? Esse salmo é gracioso. Aqui é essa oração para que o livramento nós tenhamos consciência que há um livramento de Deus para o seu povo. Para os que creem hoje e para Israel vai ser plenamente livre na vinda de Jesus. Amém.